Olá, querida aluna, falando um pouquinho sobre uma das estruturas importantes que você vai trabalhar nesse processo de se tornar mais autêntica, né, no método H8 Master, é trabalhar a sua essência mais profunda, a sua alma. Quem é você? Você é a sua essência, você é o que tem realmente na sua alma, que é 100% perfeita, né? A sua alma ela foi criada pelo Criador, né? Então, quando a gente pensa do ponto de vista de se tornar mais autêntica, a gente trabalha externalizando aquilo que tem dentro de você, aquilo que é você, a sua essência mais profunda, né. E aí isso é feito através de uma interação da sua consciência com a sua estrutura mais profunda, que é a alma. A gente está falando de mudança de personalidade, a gente não está falando sobre simplesmente ter algumas atitudes, ter alguns comportamentos autênticos, a gente está indo muito mais profundo aqui nesse método. E isso é realmente exalar o brilho e a luz que tem dentro de você para você se tornar quem você realmente é. Você simplesmente relembrar e se tornar consciente de quem você é. Para isso, realmente, a alma ela é a estrutura mais importante nesse processo de mudança de personalidade. É por isso que a gente começa aqui no nosso Power Drop falando sobre a alma. Ela vai participar desse processo de mudança de personalidade, porque a sua mudança, obviamente, a gente vai cavando, né, a partir do Scale Fish, a gente vai cavando, vai de fora para dentro, mas na mudança de personalidade a gente chega até essa sua essência mais profunda para ser transformada. E quando a gente pensa, a alma obviamente foi criada pela consciência, né, que tudo criou, enfim, você pode chamar de Deus, criador, enfim, ou pela consciência que também trabalhou no Big Bang para tudo formar, né, para tudo ser construído. E essa alma, ela também participa, talvez seja uma novidade para você, ela também participa das mesmas leis baseadas na singularidade, que são leis fora do tempo e espaço. São leis que são diferentes das leis que a gente conhece, Newton, Galileu, essas coisas. São leis da física. E se você já assistiu Interestelar, você vai ver que o protagonista ele sai do planeta, volta pro planeta de novo, e ele volta depois de não sei quantos anos, sei lá, muitos anos, né? 40 anos depois, 50 anos depois, jovem da mesma forma que ele era quando ele saiu. Ou seja, ele saiu das leis de tempo e espaço. Quando eu saio das leis de tempo e espaço, eu começo a trabalhar do ponto de vista da ausência do tempo, do ponto de vista da ausência de envelhecimento, ou seja, do ponto de vista de eternidade. E a alma, ela participa das mesmas leis da singularidade, que são leis da física bem avançada, né, que é um ponto de vista multidimensional. Tudo que você vai ver aqui no Power Drops é extremamente profundo aqui no H8 Master, porque a gente está falando de mudança de personalidade, e ao mesmo tempo fora do que você conhece como lógico. Tá? Então não se sinta, não ache estranho, porque vai ser ilógico mesmo. E todos esses conceitos vão ser fundamentais para quando você começar a aplicar o método propriamente dito para se tornar muito mais autêntico. Não tem como mudar personalidade totalmente, 100%, né? Com uma mudança de 180 graus sem trabalhar a estrutura da alma. Então, por isso que a gente fala um pouquinho sobre ela aqui. Tem uma interação muito grande da alma com o espírito e da alma com a consciência. Ok? Então, trabalhar mudança de personalidade completa nesse nível mais profundo também envolve trabalhar o seu ponto espiritual. Tá? Nossa, Alma, mas eu pensei que espiritual era algo, enfim, que eu vejo na minha religião, que eu vejo. Não, na verdade, o que a gente está fazendo aqui, que é algo extremamente moderno, é muito pouco usado ainda, mas vai se tornar muito comum, é você usar a sua estrutura espiritual para resolver seus problemas. Qual é o seu problema hoje que você está resolvendo nesse método? Você está resolvendo o problema de se tornar mais autêntica. Então, não tem como mudar a sua personalidade sem trabalhar as suas estruturas internas e multidimensionais, que são a alma, o seu espírito
e a sua consciência. E a gente vai falar aqui nesses Power Drops, seguintes, um pouquinho sobre as outras estruturas também. Nesse método você vai trabalhar em termos de alma. Simplesmente fazer com que ela exale a luz que ela já tem, porque ela é uma estrutura perfeita, ela é uma estrutura multidimensional, com as mesmas características da consciência que tudo criou, né, da consciência, criativa, do próprio criador. Você vai exalar o brilho da sua alma de dentro de você para fora, a ponto de que as pessoas também comecem a perceber esse brilho, tá? É esse movimento que vai ser feito aqui nesse método. Por quê? As pessoas têm que conhecer a sua essência e não uma máscara que você colocou ao longo da vida e enfim, né? Assim como eu também já coloquei ao longo de muitos e muitos anos, mas agora, nesse momento de te retirar completamente a sua máscara, é o momento delas verem a sua essência. Para isso, você vai ter que cavar um pouquinho e exalar esse brilho, essa luz que já tem dentro dela, né? Porque ela já é perfeita. Então, é esse movimento que vai ser feito no H8 Flow. Trabalhar suas estruturas internas e multidimensionais para resolver o seu problema de autenticidade hoje e que vai ser extremamente importante para você. Te vejo no próximo Power Drops.